Em meio às partidas da semifinal do Campeonato Gaúcho entre Internacional Caxias, Grêmio e Juventude, o bastidor envolvendo a arbitragem ganha novamente protagonismo, principalmente a partir de alguns fatos dentro da Arena da OAS e, além disso, entrevistas importantes do presidente Alberto Guerra aos principais veículos de comunicação do estado. O Internacional quer entender, junto à Federação Gaúcha, qual vai ser o ritmo não apenas das decisões, mas principalmente do que está sendo apontado como um condicionamento da arbitragem. Enquanto isso, o Rafael Borré posta treino de recuperação, que anima inclusive os colorados para a fase final do Campeonato Gaúcho. E ainda a proposta por Willian, que deve ser feita esta semana ao Cruzeiro. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Te peço, como sempre, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, vem fazer parte desses quase 60 mil inscritos, sem contar também que o compartilhamento e o teu like são importantíssimos. Bota nas tuas redes sociais, nos teus grupos de WhatsApp, pra gente conversar e cada vez mais entender como funciona os bastidores aqui do nosso Colorado e agora principalmente os bastidores do Campeonato Gaúcho, porque uma série de entrevistas do presidente Alberto Guerra, né, mexeu com o domingo da rapaziada lá no Beira-Rio. KTO.bet.br é a tua casa de apostas aqui no Brasil e ela está te esperando com as melhores odds, o melhor sistema, completamente regulamentada. Olha, odds de NBA, odds de NFL, odds de mais do que apenas futebol, tem até eSports, tá? Então entra lá em kto.bet.br, principalmente se tu tiver mais que 18 anos. Se tu não tem 18 anos, não é um ambiente para ti, brinca sempre com responsabilidade e moderação, beleza? Bom, deixa eu só falar para vocês aqui rapidinho, né, sobre o mercado colorado. O Internacional deve fazer uma proposta, uma nova, na verdade, proposta, ao lateral Willian e ao Cruzeiro nesta semana, última semana da janela de transferências. Cara, na verdade assim, né, janela de transferências fechadas do exterior, né, na sexta-feira agora. Depois, eu já falei sobre isso, tem uma janela interna de março até abril. O Internacional vai fazer uma investida no Willian para ter o lateral direito aqui. O Lucas Colar, meu parceiro do Voz do Gigante, ele traz que o Inter já fez uma investida no jogador e ouviu do Cruzeiro um número exorbitante, uma Babilônia que o Inter teria de pagar por esse jogador. E aí, a partir disso, o Inter... Obrigado, valeu, assim não vai rolar. Mas, a partir do que aconteceu, né, no Campeonato Estadual, entre o Cruzeiro e o América Mineiro, o Willian sendo um dos responsáveis pela eliminação do time mineiro, da final, né, do Campeonato Estadual de lá, o Inter vai aproveitar este momento ruim para, daqui a pouco, tirar o jogador de lá. A gente sabe o quanto o Willian ele é benquisto aqui dentro do Beira-Rio, amigo do D'Alessandro, conhecedor de como funciona também as coisas aqui da aldeia, já jogou uma Libertadores 2015, também, né, com a camisa do Internacional, acaba saindo aqui no outro ano, depois, né, de tentar uma renovação por muito tempo com a direção da época. Ele explica isso, inclusive, numa entrevista que ele concede ao Vozes do Gigante. Então, fica aí, né, mais uma expectativa em cima dessa possibilidade, né, de ser reforço do Internacional lateral direito Willian. O Rafael Borré fez esta postagem aqui ao lado, em que ele aparece, né, fazendo um trabalho de pernas e de recuperação do controle que ele vem fazendo de carga a partir da lesão muscular que deixou ele fora agora da primeira partida da semifinal do Campeonato Gaúcho.
Isso foi postado no próprio Instagram do Rafael Borré e animou bastante a torcida colorada, uma vez que, se tu tem um problema muito sério na questão muscular, nas tuas coxas, tu não ia erguer este peso, né, com tanta, não digo facilidade, mas com tanta normalidade. E aí, a partir daí, claro, né, tem a segunda partida da final, da semifinal, melhor dizendo, né, e todos os 3 jogadores, os titulares importantes, Wesley, Rafael Borré e Alan Patrick, sendo preparados para, no mínimo, um dos 2 jogos da final. Claro, se o Inter ainda estiver lá, ainda que o Inter tenha já colocado um pé bem considerável dentro da grande decisão do estadual. O Inter ganhando de 2-0 lá no Centenário, ele pode até perder por 1-0, que ainda assim se classifica, perdendo o jogo, né, por 1-0, e daqui a pouco, dependendo da combinação de resultados, ele pode não jogar no Beira-Rio a finalíssima. A tendência é, se o Inter fizer pontos, se o Inter empatar ou ganhar o jogo, passando a final, a finalíssima é no estádio Beira-Rio. Se perder para o Caxias, ainda pode ser passado por um dos 2 adversários da outra semifinal. Beleza? Aliás, para a gente falar de semifinal, hoje, uma série de entrevistas, o presidente Alberto Guerra mexeu com os bastidores do Colorado, principalmente porque ontem, após o jogo entre Grêmio e Juventude lá na Arena, aconteceu esta cena lamentável que vocês estão vendo ao lado, em que alguns repórteres, alguns integrantes da direção do Grêmio e também pessoas envolvidas, né, com o bastidor gremista estavam esperando a comissão de arbitragem ou o quarteto de arbitragem, a galera do VAR, para questionar, né, as, vamos dizer assim, decisões do pênalti não marcado no Monsalve e também algumas outras questões ao meio do jogo, né? Tem uma falta aquela do meio do campo, enfim, o resto é história, né? Mas o Internacional ele está atento ao condicionamento por parte do microfone, do presidente indo às emissoras declarar publicamente de que o campeonato está manchado, que a Federação Gaúcha tem que assumir a responsabilidade e pegar árbitro de fora, porque senão, se acontecer alguma coisa que manche o campeonato ainda mais, a culpa é do presidente Luciano Oxman e as coisas estão saindo do controle, segundo alguns bastidores do Internacional. O Inter quer falar com a Federação Gaúcha de Futebol, porque já fez, inclusive, esse pedido de arbitragem de fora do estado. E o presidente Luciano Oxman deixou muito claro, inclusive numa entrevista pública, de que não há possibilidade, isso não vai acontecer, porque seria a falência da arbitragem gaúcha. E a partir disso, é óbvio, né? Por exemplo, só para a gente pegar uma questão aqui, o Antônio Brum ontem, que é ex-vice-presidente de futebol, ex-vice de futebol do Grêmio, chegou a colocar que o campeonato deveria ser parado, né? Deveria ser cancelado o campeonato a partir desse pênalti não dado, segundo a direção do Grêmio, para ou em cima do Monsalve. O Inter, claro, né, cuida muito essa questão do condicionamento da arbitragem, uma vez que nessa questão da imagem que eu falei, que eu mostrei há pouco, lá dos bastidores da arena, isso já é tratado como coação e não mais condicionamento da arbitragem. E a partir dessa questão de coação pode vir a surgir algo muito maior, né, do que simplesmente uma marcação ou não de um pênalti, de uma falta, de um amarelo, enfim, um cartão vermelho, coisas que o VAR deveria sim, né, tratar dentro do jogo. O Internacional está muito preocupado no rumo que as coisas estão tomando nesse sentido, não apenas, vou voltar mais uma vez a dizer, não apenas pelo condicionamento, mas também naquilo que já ouvi dentro de pessoas importantes do vestiário colorado e também da direção do Inter. Coação. A imagem que eu mostrei para vocês há pouco é chamada de coação dentro do Beira-Rio e não mais condicionamento de arbitragem. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, a gente vai conversando, tá? Não te esquece que se tu tá precisando mudar o teu look, o teu vestuário, então tu tem que ir na Arcadame, a moda masculina perfeita para ti. Essa camisa, por exemplo, aqui é da Espírito Santo, comprei lá.
Tu pode falar com o Vini, tu pode falar com o Carlos, que eu tenho certeza que eles vão te trazer uma variedade tremenda de materiais. Lecoq, Calvin Klein, Enzo Milano, Espírito Santo, Hangar 33. Cara, tem muita coisa boa por demais lá na Arcadame. Valeu? Tamo junto, galera. Um forte abraço. Tchau.